Olá, hoje nós vamos falar sobre racionalização de denominadores. Vamos lembrar aqui, denominador é esse número que está aqui na fração. Eu tenho aqui o numerador 3 e o denominador. Então, eu estou dividindo 3 por raiz cúbica de 2. Então, aqui é o sinal de divisão e o denominador é esse número que fica aqui embaixo. Então, eu tenho denominador, numerador. Quando a gente vai falar de racionalização de denominador, a gente tem que observar que eu só vou fazer quando tiver uma raiz denominador. Então, o denominador vem com a raiz e a gente vai fazer a racionalização, que é tirar essa raiz aqui do denominador. E quando esse número está dessa forma, ele é um número irracional. Tirando a raiz aqui do denominador, ele passa a ser racional. Então, racionalização de denominadores. Racionalizar significa transformar um denominador, que é um número irracional, em um número racional. Ou seja, aqui eu tenho 2 raiz de 2, não é um número irracional, e eu vou racionalizar. Então, na racionalização, eu vou multiplicar, no caso, pelo denominador para poder tirar a raiz dele e torná-lo um número racional. Mas vamos relembrar aqui como é que se faz. O processo geral consiste em multiplicar-se numerador e denominador por um mesmo fator, o que não altera a fração, chamado fator racionalizante. Ele é escolhido de forma a desaparecer a raiz do denominador. Então, vamos lembrando aqui, ó. Vou multiplicar com o numerador e o denominador pelo fator racionalizante. Esse fator racionalizante é essa raiz de 2, que vai ser multiplicado por 2, e a raiz de 2, que vai ser multiplicado por 2. Ou seja, esse fator racionalizante é são números iguais, certo? Mas que eu vou eliminar a raiz do denominador. Então, para eliminar a raiz do denominador, eu tenho aqui raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então, eu elimino aqui a raiz do denominador. Por outro lado, quando eu tenho aqui raiz de 2 vezes raiz de 2, é a mesma coisa que raiz de 2 vezes 2, que é a mesma coisa que raiz de 2 elevado a 2. Então, aqui eu tenho o índice 2 e aqui eu tenho o expoente 2. Índice e expoente iguais, lembrando a propriedade da racionalização, cortamos e repetimos aqui o 2. O 2. Então, por isso que aqui fica 2 e eu eliminei a raiz do denominador. Então, racionalizar significa transformar esse denominador, que é um número irracional, em um número racional, ou seja, eliminar a raiz do denominador. Nesse caso aqui, eu tenho 2, que é um fator, e a raiz de 2. Não, a gente lembra que o de dentro pelo de dentro e o de fora pelo de fora. Então, aqui, como aqui o 2 está fora da raiz, e esse aqui está dentro da raiz, então 2 vezes raiz de 2 fica 2 raiz de 2. A gente não vai multiplicar porque esse não está na raiz. Como esses dois estão na raiz, a gente multiplica esses radicandos, por isso que dá a raiz de 4 ou raiz quadrada de 2 elevado a 2. E a gente pode eliminar a raiz. Então, nós vamos lembrar aqui. Na racionalização, nós tínhamos aqui 1 sobre raiz de 2, e aí aqui é um número irracional. E aí a gente racionalizou e transformou essa raiz aqui em um número real, em um número racional. Então, aqui eu tenho um número racional e aqui eu tenho um número irracional. Ok? Veja a diferença que eu tiro a raiz daqui. A raiz não quer dizer que é a mesma raiz que vai ficar. Isso depende do valor que esteja aqui. Aqui ficou raiz de 2. Não é isso? Mas dependendo dos valores que estejam aqui ou aqui, aqui vai ficar modificado. O que eu observo que da raiz de 2 eu transformei em 2. 2 é um número racional. E esse aqui é um número irracional. Então, vamos lá.
Como escolher o fator racionalizante? Porque a dúvida é essa. Qual número, por qual número eu vou multiplicar? Qual é o fator racionalizante? Então, vamos analisar a parte do denominador, que é a parte que a gente vai precisar racionalizar. É a parte que a gente vai precisar tirar a raiz. Então, observe. A raiz quadrada no denominador. Então, o que é que acontece? Raiz quadrada no denominador. Lembrando que essa parte aqui vai ser a parte do denominador. Ela vai estar aqui, raiz quadrada de 5. Então, a gente vai analisar essa parte aqui, porque raiz quadrada de 5 é o fator racionalizante. Porque é o fator racionalizante. Então, a gente vai analisar e depois a gente vai dar um exemplo com ele. Então, por que é um fator racionalizante? Olha, aqui eu tenho uma raiz quadrada de 5. Então, o fator racionalizante vai ser uma outra raiz que vai eliminar essa raiz. Aí eu escolhi raiz quadrada de 5. Por quê? Porque aqui eu tenho uma raiz quadrada, o índice é 2. E para poder eliminar, eu preciso que o expoente aqui seja 2. Porque aí eu posso eliminar aqui o índice com expoente e ficar apenas o 5. Aí, aqui eu tenho um número 5, que o expoente é 1. Então, eu preciso de outro número 5. Então, eu vou precisar da raiz quadrada de 5. Porque quando eu faço aqui raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 é a raiz quadrada de 5 vezes 5. Então, aqui é um expoente 1, expoente 1. Se eu tenho uma multiplicação de potências de bases iguais, eu repito a base e somos os expoentes. 1 mais 1, que vai dar 1 mais 1, que vai dar 2. Então, eu vou ter aqui a raiz quadrada de 5 elevado a 2. Como o índice é igual ao expoente, eu vou eliminar o índice e o expoente, e ao mesmo tempo eu elimino aqui o radical e fica apenas o radicando 5. Então, é dessa forma que eu tenho que fazer para poder eliminar aqui a raiz do denominador.